Antes de mais nada, se vocês aí de casa não são inscritos, não são inscritas no canal, peço a todos gentilmente que se inscrevam, compartilhem o vídeo com os amigos e com as amigas e, por favor, deem o like, porque o like é o pagamento para este humilde youtuber que vos fala. No último vídeo eu falei a respeito de X, a marca da morte, e por mais que muitas pessoas tenham criticado esse subtítulo, eu achei maravilhoso, porque esse subtítulo casa muito bem com a pegada trash, digamos assim, que o filme carrega. Então, né, antes de falar X, muitas pessoas aqui no Brasil mesmo estão se referindo ao filme como X, eu prefiro usar o título X, a marca da morte. Hoje, então, eu vou falar a respeito de Pearl, o prelúdio de X, a marca da morte. O filme que foi feito, assim, despretensiosamente, como eu falei lá no último vídeo, o diretor Ti West, juntamente com a Mia Goth, para passarem o tempo aí, né, por conta da pandemia, resolveram desenvolver o roteiro de Pearl. Os dois começaram a desenvolver as primeiras ideias através de chamada de vídeo e, eventualmente, aproveitaram as locações, aproveitaram aquela estrutura do X, a marca da morte, para filmar Pearl. E eu pergunto para você aí de casa, o que você fez na pandemia? O que você fez na quarentena? Você aprendeu uma nova habilidade? Fez uma faculdade? Ou, assim como Ti West e Mia Goth, fizeram um filme? O que você fez? Engordado? Pior, né? O filme segue uma estética diferente de X, a marca da morte. E só por esse motivo já seria algo de se elogiar. Porque muitas vezes continuações, e principalmente continuações de slashers, tendem a repetir simplesmente o que o anterior fez. Enquanto X, a marca da morte, é um clássico slasher, né, que segue aquela estética dos slashers, principalmente dos anos 70 e início dos anos 80, Pearl é um filme totalmente diferente. Em termos estéticos, ele abraça o Technicolor dos anos dourados do cinema, e em termos de estrutura de roteiro, estrutura de filme, ele é um estudo de personagem. Não adianta, rinite é bucha, né? O cara começa a falar e começa... O que seria um estudo de personagem? Seriam obras que focam num determinado personagem e mostram a sua ascensão ou o seu declínio. A exemplo aí temos Taxi Driver, temos Coringa, temos Breaking Bad, temos Cidadão Kane e tantos outros. O filme é centrado ao redor da personagem título, da Pearl, a nossa velhinha maluca lá do filme X, a marca da morte. E antes de mais nada, pessoal, se vocês ainda não assistiram X, a marca da morte e Pearl, eu peço que assistam, porque esse vídeo, de uma certa forma, vai conter spoilers, né? Principalmente do que já foi tratado em X, a marca da morte. Então eu peço que vocês, antes de virem me atirar pedras, né, de quererem a minha cabeça, assistam X, a marca da morte, principalmente. Mas também, de uma certa forma, assistam Pearl, porque no decorrer do vídeo, e eu vou dar aviso de spoilers, mas querendo ou não, sempre pode, né, acabar alguma coisa escapando, vai ter muita coisa sobre a trama do filme, dos filmes. Então eu peço que vocês assistam e assistam o meu vídeo sobre X, a marca da morte. Deem like aí, compartilhem com o pessoal tudo, tá bom? Então não é segredo dizer, para quem está assistindo esse vídeo aqui e que provavelmente assistiu X, a marca da morte, talvez vai assistir Pearl, que a Pearl, personagem título, é uma psicopata. A gente já sabe disso e aqui nessa obra a gente começa a ver a última semana de sanidade, ou o que pode se chamar de resquício de sanidade que ainda restava nessa personagem. Nessa uma semana, assim como tem gente que tem um dia de fúria, dá pra gente dizer que a Pearl teve uma semana de fúria, porque nessa última semana ela simplesmente tacou o louco e virou a psicopata ninfomaníaca que a gente viu lá no outro filme. O filme faz um paralelo interessantíssimo com o Covid, com a pandemia do Covid. No entanto, como o filme se passa entre 1918 e 1919, nós temos a pandemia da gripe espanhola. A tensão que a personagem vive junto com a mãe dela e aquele isolamento que vai deixando ela pouco a pouco mais e mais insana é algo que todos nós passamos aí no ano de 2020. É algo que fez todos nós aí ficarmos um pouquinho, talvez, mais próximos da loucura, não é mesmo? E a gente segue essa personagem. O pai dela tá preso a uma cadeira de rodas, o pai dela teve um derrame, provavelmente. A mãe é uma pessoa extremamente controladora e a Pearl, o sonho de ser dançarina, de ser uma dançarina como ela vê aí nas grandes produções de cinema da época. Produções essas que, claro, para nós hoje em dia são produções um tanto quanto simplórias, mas para quem gostava de uma matinê, para quem gostava de um cineminha naquela época, já eram coisas assim que moviam, né, o imaginário
do popular. O filme contém diversas rimas com X, a marca da morte, mas eu vou falar disso um pouquinho depois. Eventualmente a Pearl conhece um projecionista, um sujeito charmoso, muito bonito, e que alimenta esses sonhos na Pearl. Com certeza ele tem segundas intenções, é um cara que só está querendo mais uma para pegar e ir embora, como ele mesmo disse, ele é um boêmio, ele pode amanhã depois ir embora e ele não está amarrado a nada. Mas, ao mesmo tempo que ele alimenta isso dentro da Pearl, a Pearl, de uma certa forma, também alimenta nele uma fuga daquela vida. Porque o tema do filme é como o isolamento e como a opressão destrói uma pessoa, destrói o psicológico de uma pessoa. E a Pearl tende a entrar em conflito diretamente com a sua mãe por conta disso. A mãe não quer que ela vá embora, a mãe quer que ela fique ali, e a Pearl quer fugir dali. O marido dela está na guerra, mas ela não sabe, né? Está na Primeira Guerra Mundial, ela não sabe direito se o marido está morto ou está vivo. E isso também é uma coisa que causa muita frustração nela, porque ela não acha justo, né? Ter que estar ali cuidando da fazenda junto com a mãe, e o pai está ali preso a uma cadeira, todo condicionado a cuidados, né? Não conseguindo mexer nada além dos olhos e da boca. E ela não quer aquilo ali, ela quer fugir dali, ela quer sair daquela vida de opressão. Naquela mesma semana, a cunhada dela comenta a respeito de uma audição que vai ter para fazer parte do grupo de dança da igreja. E a Pearl centraliza os seus sonhos e a saída daquela vida nessa audição. Para ela, se ela passar nessa audição, ela vai conseguir sair daquela vida, ela vai seguir o seu sonho, ela vai ir para a Europa, ela vai para o mundo, ela vai ser uma dançarina muito famosa. E agora falando um pouquinho do restante da trama, alerta de spoilers, por favor, se vocês ainda não assistiram Pearl, assistam, tá? Porque vai ter um pouquinho de spoilers sobre o final da trama. Então, se ainda não assistiu, não passe desse ponto, pelo amor de Deus, tá bom? Eventualmente, a Pearl entra em conflito com a mãe não quer que ela siga esse sonho de ser dançarina, mas descobre os planos dela, e as duas entram no embate, o vestido da mãe pega fogo, a mãe acaba queimada viva, a Pearl tenta apagar o fogo ali com uma bacia de água quente, que ela estava cozinhando uns milhos ali, acaba piorando a coisa toda. E a mãe fica num estado moribundo, né, praticamente beirando a morte. Esse é o ponto de virada da Pearl. É aí que ela simplesmente enlouquece de vez. Em seguida, ela mata o projecionista. Em seguida, mata o pai. E, por fim, acaba matando a cunhada. Nesse momento que ela mata a cunhada, né, que ela está organizando ali os corpos e organizando a cena do crime, o marido volta da guerra e pega toda aquela cena dantesca sem saber o que está acontecendo. O filme termina aí, mas tem muitas análises que a gente pode fazer dessa obra, que a princípio parece uma obra tão simples, mas que carrega muito simbolismo, carrega muita coisa na sua essência. É interessante notar muitas rimas visuais e muitas conexões que a gente tem, obviamente, com X, a marca da morte. Dá pra ver aqui o morrinho, ó, eles usam para empurrar os carros no lago, para, né, desovarem os corpos, para crocodilo de estimação ali acabar vindo devorar as vítimas. Aqui a Pearl usa para empurrar o carro do projecionista, mesmo local onde lá no X, a marca da morte, um dos personagens vê um Fusca, tinha sido empurrado ali, que provavelmente, né, eram de outras vítimas do casal. E essas rimas estão impressas pelo filme todo. E até de uma certa forma, certas respostas nos são dadas de coisas que aconteceram lá em X, a marca da morte. Uma das personagens que a Pearl mata em X é uma personagem loira, e fica muito claro o ódio que a Pearl tem por mulheres loiras. Aqui a cunhada dela, que no final das contas, né, acaba meio que sendo a escolhida, e o estereótipo da cunhada dela meio que é quem eles estão procurando na audição para a equipe de dança, meio que representa, meio que aqui mostra o início desse ódio que a Pearl acabou nutrindo pelas mulheres loiras, por esse padrão norte-americano que eles estavam procurando. E aqui vemos o começo dos gatilhos que a Pearl nutre. Eu acredito que a rejeição é um dos gatilhos mais fortes. Todo momento em que ela é rejeitada, aquilo liga dentro dela um modo psicopata. A gente pode ver lá em X, a marca da morte. A primeira vítima dela, que é aquele rapaz, que é o diretor do filme ali, rejeita ela, é quando ela liga o modo psicopata e sai matando. Aqui no filme, quando o projecionista descobre e suspeita o menino de marimbondo que está entrando e resolve ir embora, é nesse momento que a Pearl se sente rejeitada, ela faz a mesma coisa. Com a cunhada acontece a mesma coisa. Ela abre o coração dela, até inclusive numa cena muito bem construída, que são praticamente 5 minutos sem cortes da Mia Goth falando para a câmera,
e abrindo todo o seu coração e comentando todos os assassinatos e as loucuras que ela cometeu. Quando ela percebe que a cunhada entendeu o recado e que a cunhada vai fugir, ela novamente liga o seu lado psicopata e acaba matando a cunhada numa cena muito bem construída, que constrói ela como realmente essa vilã tão emblemática e, como eu disse antes, que constrói esse ódio da Pearl por mulheres loiras e por mulheres que entram nesse tal padrão americano. Temos novamente a conexão com o tal X Factor. Eles comentam a respeito desse X Factor. Seria esse borogodó a mais que o mundo do showbiz está procurando. Aqui a equipe, né, de auditores da igreja está procurando esse X Factor da mesma maneira que lá em X, a Marca da Morte, eles procuram esse X Factor. A marcação que ela tem que seguir ali no palco, que é representado por um X, mostrando exatamente isso, mostrando essa letra tão emblemática que pode significar uma espécie de uma lacuna, né? Algo que está faltando na mente da Pearl, assim como XXX é uma sigla que representa o cinema erótico, o cinema pornô, e que a gente vai ver lá em Maxine, representado, né, pelo nome dela, Maxine, com 3x. O filme se expressa muito bem através das cores. A fotografia do filme é algo muito bonito, muito bem trabalhado. O Technicolor foi uma das primeiras aplicações das cores no cinema. Lá atrás, nos anos 50, anos 40, anos 50, com o início do cinema em cores, teve essa ideia de se apresentar as cores através da conexão dessas três RGB, né, vermelho, verde e azul. Aqui no filme, essas três cores estão de fato muito presentes. A Pearl, com sua vestimenta azul de início, fazendo uma conexão direta com a Maxine, eu tenho quase certeza que era o mesmo macacão que a Mia Goth estava usando. Aqui de uma maneira muito mais sóbria, de uma maneira muito mais, entre aspas, recatada, inclusive fazendo paralelos exatos com cenas lá de X, a Marca da Morte, e fazendo um paralelo muito interessante com o vestido vermelho que a Pearl coloca no final, no terceiro ato, quando a personagem abraça a loucura, um vestido que representa a violência, que representa a fúria da personagem. É interessante notar que quando Pearl vai buscar remédio para o pai, ela compra morfina, um frasquinho de morfina, e enquanto ela está assistindo o filme, ela toma uns golinhos de morfina. E eu peguei um dado interessante aqui, que eu vou ler agora aqui, ó. A pergunta: qual é a brisa da morfina? Quais são os possíveis efeitos da morfina? Sob forma de droga, a morfina é consumida por via oral, podendo gerar ao usuário a sensação de prazer, bem-estar e euforia. Então, talvez, né, o uso de morfina estivesse contribuindo para a Pearl ficar cada vez mais psicótica. Porque a personagem, além dessas tendências psicopatas que a mãe já percebia nela desde novinha, ela também tem alucinações e manias de grandeza muito interessantes, dá para se dizer assim. Na cena de audição para o grupo de dança da igreja, ela se imagina no meio de um grupo de dança, com coreografia, com cenário, com explosões ocorrendo ao fundo. Então, percebe-se que a personagem não está bem e talvez aquela morfina estivesse contribuindo. A fotografia traz momentos muito interessantes, como por exemplo o uso de linhas paralelas. Linhas paralelas em cenas da Pearl dentro de sua casa, querendo sair, querendo ir ver o mundo, querendo ir ao cinema, querendo dar voz aos seus sonhos. E as linhas paralelas, por exemplo, no enquadramento com a escada, mostrando a prisão em que a personagem vive. E a mãe da personagem em segundo plano, agindo como uma espécie de uma carcereira, naquela prisão que a Pearl vive. Temos também linhas convergentes, por exemplo, na cena onde ela encontra o projecionista nos fundos do cinema, mostrando uma espécie de, literalmente, um ponto de fuga, mostrando esse mundo misterioso, possivelmente tinha lá fora para ela. Ele mesmo diz, o projecionista, porque ali tem uma rua, por que tu não pega essa rua e vai embora? E ali a gente vê que os encontros com o projecionista, e, né, mostrados, né, simbolizados por essas linhas convergentes, mostram esse mundo que talvez a Pearl sonha para si, esse mundo infinito de possibilidades que talvez, né, exista ali nessa vida com o projecionista. Temos composições horizontais em momentos de transição entre a fazenda e a cidade, mostrando uma espécie de momento de respiro para nós como audiência. Não estamos nem no conflito da fazenda e também não estamos nos momentos de dúvida da cidade, do cinema. Então ali é uma espécie de uma tela de loading de um jogo, onde a gente tem um momento para respirar, um momento para ruminar as informações que o filme está nos passando. Uma das teorias e uma das conexões mais interessantes que o pessoal aí da internet fez é
entre Pearl e o Mágico de Oz. Existem muitas referências a esse clássico do cinema e da literatura. A primeira delas, dá para se dizer que a personagem sonha em sair daquela vida rural e uma espécie de um furacão tira ela, de uma certa forma, daquela normalidade onde ela estava acostumada. Lá na história do Mágico de Oz era um furacão de fato, e aqui é o furacão de emoções que a personagem passa e o rompante psicótico e assassino. Depois daquilo, a vida dela e do marido não seria mais a mesma. Ela não teria mais a mãe, ela não teria mais o pai. De uma certa forma, a vida dela mudou. Não da maneira que ela imaginava, mas mudou. Na internet o pessoal comentou muito, fez as referências aos 5 personagens centrais de O Mágico de Oz. A Pearl sendo a Dorothy, o espantalho sendo o espantalho que ela encontra no meio da plantação, uma referência clara, e o espantalho está bem caracterizado como o espantalho lá do Mágico de Oz. O projecionista sendo o Homem de Lata, ele guarda os filmes em latas, e ele é um ser sem coração. Ele aparentemente é alguém romântico, porém ele é de fato alguém que não tem coração, porque ele, na ideia dele, ele ia usar a Pearl do jeito que ele quisesse, ia embora e numa outra cidade ia tentar fazer a mesma coisa. A Pearl, quando mata ele, fura o quê? O coração dele. A cunhada, no início, a primeira vez que a gente vê a personagem, ela tá com uma espécie de um cachecol, não sei que roupa é aquilo, mas ela tá com uma roupa de pelos, assim, que lembra muito a roupa do leão covarde. Os cachinhos dela lembram também a caracterização clássica do leão aí. A mãe da Pearl é a Bruxa Má. Ela morre de um jeito parecido, claro que ela morre pegando fogo, mas a Pearl joga a água por cima dela para tentar apagar o fogo, fazendo aí uma referência à bruxa que derrete quando entra em contato com água. Mas eu faria uma conexão um pouquinho diferente. No meu ponto de vista, eu acho que o espantalho seria o pai da Pearl. O espantalho, o sonho que o espantalho tem na história do Mágico de Oz é conseguir um cérebro. E é justamente esse órgão que o pai tem danificado no filme. Ele provavelmente ganhou um derrame e o que atingiu o cérebro. Então, dá para se dizer que ele é essa espécie a meu ver, ele é essa espécie de conexão com o personagem do espantalho. Até no livro do Mágico de Oz, deixa entender que depois que o espantalho acaba virando humano, ele e a Dorothy têm uma espécie de uma conexão romântica. A conexão é essa que a Pearl tem lá com o espantalho da fazenda, o espantalho da plantação de milho. E também, vou falar um pouquinho mais adiante, mas essa estranheza, essa coisa meio estranha, essa relação meio esquisita que a Pearl tem com o próprio pai. E no final do filme, a Pearl descobre não há lugar como o lar. Ela tenta reorganizar o lar dela depois que está tudo virado, ela tenta reorganizar tudo para tentar emular novamente o lar dela, para quando o marido dela chegar ele perceber que aparentemente nada mudou. Aqui vale mencionar, acredito que uma das únicas referências à Massacre da Serra Elétrica que foi feita aqui e não em X, a Marca da Morte, que é a cena do necrojantar, onde a Pearl coloca o corpo da mãe, o corpo do pai e um porco todo podre em cima da mesa, um monte de comida podre, e tenta construir esse lar, ao mesmo tempo que na mente dela é uma cena bonita, que é uma cena que ela está querendo construir uma coisa legal, é uma cena extremamente grotesca. O filme trabalha muito bem essa ideia de estranheza. Esse jantar aqui é algo que mexe muito com a gente. O quão destruído está o psicológico dessa personagem para ver aquilo com normalidade. A relação dela com o pai, como eu disse antes, também nos traz uma estranheza muito grande, porque em 2 cenas é mostrado que, ela toma banho pelada, óbvio, na frente do próprio pai. Por mais que o pai tenha todas essas limitações, deixa muito claro no filme que o pai está vendo o que está acontecendo e está reagindo a seu modo com o que está acontecendo ao redor. Então, há uma relação muito estranha ali entre os dois e que, surpreendentemente, para aquela mãe controladora, não causa muito espanto. A cena final também, que até onde eu vi, o Ty West pediu para Mia Goth sorrir para a câmera e não gritou corta. E ela simplesmente fica sorrindo, não sei exatamente quantos minutos ela fica sorrindo, mas ela fica sorrindo numa cena que causa muita estranheza, tentando, de uma certa forma, se agarrar àquela normalidade que ela busca, mesmo que tudo ao redor dela seja uma cena de filme de terror. E tentando passar para o marido que acabou de chegar essa normalidade que não existe. Além da conexão com o Mágico de Oz, eu lembrei de outras 2 questões que acho que pouca gente comentou no YouTube, na internet, ou ninguém comentou. Uma delas é o eterno retorno de Nietzsche, que fala que estamos todos fadados a repetir os mesmos erros e acertos num infinito looping por toda a história. A questão da escolha da atriz Mia Goth para interpretar tanto a Maxine quanto a Pearl
Pode ter sido uma escolha completamente aleatória, só para uma questão de repente, orçamentária, mas a meu ver, existem repetições muito fortes na vida das duas personagens. As duas personagens vieram de um lar extremamente opressor, as duas personagens queriam alçar voos maiores, as duas personagens foram apresentadas ao cinema erótico por seus amantes, porém, enquanto a Pearl continuou, de uma certa forma, ali na fazenda e não abraçou essa vida com o seu amante, a Maxine não. A Maxine, né, até onde a gente sabe, ela deixou o lar opressor e foi viver a vida, foi seguir aí com o seu amante. E as duas personagens estão escravas a esse eterno retorno. Eu só não diria que a Maxine é uma reencarnação da Pearl, não entraria nessa questão mais espírita de ver as coisas, por conta que as duas se encontram em vida. E que eu acho que dá pra gente tratar da lenda do Doppelganger. Doppelganger é uma palavra que significa, né, o sósia, a cópia a meu lado. Fala a respeito de pessoas que encontraram aí cópias exatas suas e que essas cópias foram prenúncios de coisas muito ruins que aconteceram. E não dá pra gente negar que é exatamente isso que acontece com a Pearl. Quando ela encontra a Maxine, quando o destino das duas se cruza, isso acaba trazendo, né, a própria morte da personagem. A Maxine esmaga a cabeça da Pearl aí no final de X, a Marca da Morte, e isso estaria conectado diretamente com a lenda europeia aí do Doppelganger. E dá pra falar sem dúvida nenhuma do que a psiquiatria chama de folie à deux. O que seria folie à deux? Até eu acredito que o novo filme do Coringa vai tratar sobre isso, e a personagem Arlequina fala sobre isso, que é quando duas pessoas têm uma relação muito forte, muito próxima, e uma das pessoas é despirocada e acaba influenciando a outra. Porque não devemos esquecer que o Howard, lá em X, a Marca da Morte, também é um assassino. Ele mata duas pessoas, pelo menos duas pessoas ele matou. Não dá pra gente esquecer disso. Não sei do que vai se tratar o filme Maxine, mas acredito eu, há indícios de que a Maxine vai ser uma assassina. Então, se for o caso, está mais do que comprovado a aplicação da lei do eterno retorno, porque ela mata o doppelganger dela, ela mata a sua cópia de uma outra realidade que não seguiu o seu sonho e, com isso, dá início à sua própria vida de crimes, a sua própria vida de assassinatos. Claro que isso só se confirma depois que a gente assistiu o filme Maxine, se de fato ela, né, for uma assassina ali, mas vale a pena comentar aí que se for desse jeito, realmente conecta com tudo que eu falei. Falando sobre questões morais, o que ela fala no final, no seu monólogo no final, também podemos ver um pouco mais do lado humano da personagem. Por mais que ela seja uma assassina, uma psicopata, quem de nós aí não conheceu pessoas, ou talvez algumas pessoas que estão nos assistindo, vivem situações parecidas, num lar opressor, com pais opressores, ou até mesmo com um cônjuge opressor, que faz a pessoa ter sonhos de fuga, sonhos de viver a vida num outro lugar, e que às vezes até mesmo traz essas alucinações de grandeza, de viver uma vida de espetáculo, né? E ela mostra muito bem ali que ela tentou, ela queria, né? E muito antes daquela semana de fúria dela, ela queria já sair daquilo ali. Ela, inclusive, não teve uma vida fácil. Uma mãe extremamente opressora, sofreu um aborto, com certeza foram elementos que deixaram ela cada vez mais psicótica. Dá pra fazer um paralelo, como eu comentei antes, a respeito de Breaking Bad, Taxi Driver, Coringa. Os personagens tinham, né, sonhos e se sentiam presos ao mesmo tempo. Em Taxi Driver, o personagem do Robert De Niro serviu a guerra e volta para um país onde ele percebe que não tem mais nada para ele ali, a não ser um motorista de táxi que ele considera que não é uma profissão que ele sempre sonhou. E aquilo, a ideia de ser um herói, de ser um herói nacional, faz ele se transformar numa espécie de um terrorista. Coringa é a mesma coisa. Coringa, o personagem do Joaquin Phoenix, tem esse sonho de ser um grande comediante reconhecido, acaba não conseguindo conquistar esse sonho e acaba virando o icônico vilão. Em Breaking Bad também. O personagem do Walter teve o medo de arriscar, montar uma empresa, e hoje em dia ele vê o sócio muito rico, se dando muito bem. Quando ele percebe que ele está com câncer, que ele tem um filho doente, tem outra criança para nascer, ele percebe, pô, cara, mas o que eu fiz da minha vida? E é ali que é o ponto de virada dele simplesmente enlouquecer e se tornar o Heisenberg. Então, minhas amigas e meus amigos, esse é Pearl, um ótimo estudo de personagem, um ótimo thriller, um suspense assim muito bem construído. Quem não assistiu ainda, ele está entrando no catálogo da Prime Video, então recomendo que assistam, né? Assistam junto com X, a Marca da Morte, que são filmes que funcionam
em parceria. Em março vai vir Maxine, então com certeza nós vamos assistir, a gente vai fazer vídeo aí sobre Maxine. Vamos fechar essa trilogia aí falando sobre essas 3 obras muito bem desenvolvidas, muito bem construídas. E como eu disse no outro vídeo, o Ti West merece, sem dúvida nenhuma, ser colocado entre os grandes diretores de cinema de terror da atualidade. O cara realmente está provando com Pearl e com X, a Marca da Morte, que ele sabe conduzir uma obra, ele sabe criar personagens envolventes e personagens emblemáticos, e sabe também como construir aquele mundo ali, embora um mundo simples, né, uma fazenda, situações ali aparentemente corriqueiras, mas ele sabe deixar aquilo ali muito rico e consegue fazer tudo de uma maneira que a gente quer saber mais, a gente quer saber mais sobre aqueles personagens. E é isso então, pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado, peço que vocês coloquem aí nos comentários as suas ideias, as suas teorias a respeito de Pearl, a respeito de X, a Marca da Morte. Se esse vídeo, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, Maxine já tenha sido lançado, comentem aí embaixo o que vocês acharam de Maxine, se as teorias casam o que a gente vai ver em Maxine também. Mas por hora é isso, eu quero agradecer a presença de todos, peço que todos que ainda não são inscritos se inscrevam, compartilhem o vídeo com os amigos e com as amigas, deixem um like, como eu disse, o like é o nosso pagamento, o pagamento do YouTuber, e por hoje é só. Forte abraço, valeu!